Olá, pessoal! Quero dar as boas-vindas para vocês para mais um episódio do Blipcast. Meu nome é Caio Calado, vou estar aqui fazendo a facilitação dessa roda, dessa mesa, que vai ser um papo bem legal. A gente está começando mais um episódio. A ideia do nosso Blipcast é conversar com pessoas, clientes, especialistas, gente que é referência no mercado, para ajudar a gente a entender um pouquinho o nosso presente e ver um pouquinho do futuro, né? O que é que vem por aí. Então, todo mês a gente vai trocar aí essas ideias sobre temas diferentes. E hoje a gente vai falar sobre o futuro das conversas, ou futuro conversacional. A gente fala muito sobre isso na Blip e todo mundo está indo para esse caminho conversacional, né? Então, para ajudar a gente aqui a conduzir essa conversa, a gente vai ter duas feras aqui, dois nomes bem importantes para o nosso mercado e para a região global também. E eu vou começar apresentando aqui o Daniel. O Daniel é cofundador da Blip. Ele é um empreendedor em séries, né? Faz parte do board de várias empresas, já tem uma longa história de empreendimento. Muito do que a Blip faz, né? Surgiu aí do Daniel junto com o Roberto. E hoje ele vai estar aqui contando e compartilhando um pouquinho da história dele aqui com a gente. E aí, Daniel, tudo bem? Muito bom. Prazer estar aqui com você, Caio, com o Newton, eu conheço há tanto tempo. E estou muito feliz. Como ele falou, sou um dos cofundadores da Blip. Atualmente eu sou o chairman da companhia, trabalho também nas frentes de grandes negócios, grandes transações, M&A. E falando um pouco sobre mim, eu sempre gosto de falar quem eu sou e não o que é o meu cargo. Então, eu sou pai do Lucas, do Matheus e do Benjamin e esposo da Valéria. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Pô, prazer. E a gente vai ter o Newton também, Newton Neto. Ele é diretor de parcerias estratégicas para a América Latina no Google. Acho que já está há mais de 15 anos no Google. 14. O Newton tem um papel fundamental, né, conectando as inovações do Google com a nossa região. A gente tem uma excelente parceria com o Google, tem um excelente relacionamento com o Newton. E, Newton, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Como é que você chega aí para o nosso papo? É um prazer estar com essa fera aqui, que eu conheço há tanto tempo. Eu conheci esse rapaz aí quando eu morava ainda na minha cidade natal, lá no Recife, né? E falando um pouco de mim, eu tenho muito orgulho de ser pernambucano. Também sou pai de 2 meninas. E muito feliz de estar aqui, assim, com um amigo do coração. Pô, Pernambuco, coração, tem tudo a ver. A gente está aí já há um tempo, você está 25 anos na Blip, 15 anos no Google. Como é que foi essa mudança assim, do mercado dos últimos anos para cá? Vocês acham que deu uma acelerada, um crescimento? Como é que tem sido para vocês assim? Assim, olha, eu acho que assim, eu tenho o privilégio de... Eu lembro que quando eu conheci o Daniel, o Roberto e a turma da Take na época, né? A gente estava passando por esse momento TakeNet, né? Era da TakeNet, né? A gente estava passando pelo momento do celular que rodava Java para o smartphone, né? A era mobile começando ali. E assim, eu vivi praticamente nos últimos 10 anos, né, essa revolução do mobile dentro do Google, e agora ver tudo que está acontecendo com inteligência artificial, todas as coisas que vão impactar positivamente a nossa vida, é fenomenal. E assim, me dá muito orgulho de ter parceiros do calibre da Blip para a gente desenvolver coisas que são assim, estado da arte a nível global. Então, acho que esse é um momento muito, muito rico, uma oportunidade única para o Brasil, uma oportunidade única para as empresas brasileiras, e eu tenho essa felicidade de ser um apoiador desse ecossistema aqui e levar do Brasil as inovações para o mundo. Muito bom. Bom, a gente sempre é difícil a gente falar um pouco de história. Eu queria contar a nossa história um pouco diferente, né? E que o Newton viveu isso com a gente. A gente teve a graça, a bênção, a sorte de estar num dos ambientes mais inovadores desde que a gente começou, que eram os operadores de telefonia celular. E a gente viu não só os operadores de telefonia celular, mas o início da web. Isso. Então, quando a gente começou a nossa carreira lá em 1997, a gente coincidiu com o início da web, o início do Google, com o Search, né? E àquela época, as operadoras ainda eram inovadoras, mas elas estavam muito fortes em telecom e criando as suas principais soluções, não voz. Mas a web veio muito forte e o principal ativo digital de uma empresa, da presença dela digital, era um site. Então a gente viu, eu tive amigos que venderam as empresas deles, empresas que faziam sites e foram vendidas. Pequenos provedores de internet que foram vendidos por valores astronômicos, tanto é que logo depois, nos idos de 2000, essa bolha também estourou.
Depois a gente viu exatamente nesse ambiente super inovador que eram os operadores de telefonia celular, essa web fazendo a migração. Então eles tentaram, né? Houve uma tentativa muito forte desse mercado colocar a web no telefone. Então criaram aí os telefones que chamavam WAP, Wireless Application Protocol, e foi uma tentativa de migrar o que acontecia na web para o celular. E qual foi a decepção quando viu que a usabilidade, o que você fazia, era completamente diferente. Uhum. E aonde que foi a grande revolução? Né? Trazendo essa história um pouco curta, a gente pode falar também que, enquanto isso, a Blip, né, começou a sua história, mas essa segunda revolução ainda mais forte foi quando criaram os aplicativos de telefone. E esses aplicativos, então, vieram os unicórnios, eram um UX muito amigável, né? A gente poderia contar a história aí, né, da vinda do iPhone em 2007 e a Blip, por um outro lado, nessas caminhadas todas paralelas de Google, de Apple, das operadoras de telefonia celular e, à época, a Takefone, achando espaços interessantes sempre com a visão do cliente. Sim. Então, nessa época dessa migração, a gente via esses movimentos acontecerem e a gente teve a sorte, então, de trabalhar num ambiente que seria a terceira revolução. Então, igual eu falei, a gente começou com a web, o principal ativo era o site, né, como a gente ainda tem até hoje. O segundo, aí começaram os aplicativos. Enquanto isso, a gente estava fazendo coisas conversacionais já nas operadoras, onde o ambiente restrito era um SMS, a gente conseguia, por exemplo, né, criar músicas e conversar com o cliente de uma maneira natural, usando linguagem natural. Ali já existia AI com NLP, de uma maneira onde as pessoas poderiam procurar um catálogo, conversando com a operadora ou com aquele provedor para baixar uma música, e a gente conseguia, então, fazer todo o ciclo da jornada. Apresentar e gerar demanda, a gente conseguia ali fazer a navegação através de conversas, a gente conseguia fazer a tarifação através dos próprios canais, que era a conta telefônica, a gente conseguia fazer o atendimento, porque a época a TakeNet dava ali uma instância para o atendente poder entender se foi baixado ou não o ringtone, inclusive estornar e ver o que estava acontecendo, e a gente fazia isso tudo. E veio depois a terceira fase. E a terceira fase, ela é puramente conversacional. Aí agora, com tantos aplicativos que existem no mundo, como o WhatsApp, como o RCS, como a própria evolução do SMS lá nos Estados Unidos, que virou RCS, como o Line, o Kakao e o WeChat. Crescendo tudo cresceu ao mesmo tempo. Mas o que eu fico mais impressionado durante todos esses anos é agora, depois de um ciclo tão grande, a gente voltar para o tempo onde o ativo principal é relacionamento, é conversa, e uma conversa aberta. É bem legal. O Google, né, ele sempre esteve presente nessas mudanças de paradigma, né? Então, teve o site, veio o app, agora a gente está indo para essa frente de IA. Eu lembro que quando eu comecei a estudar na faculdade, né, tinha um conceito que a gente chamava de Mobile First, e esse conceito foi feito por uma pessoa do Google. O nome dele era Luke W., nos anos 2009, 2008. E eu acho que por volta de 2014, o Google também pegou essa ideia do Mobile First, né? As pessoas estão usando aplicações para fins específicos, e ela começou a entender os momentos das pessoas. E aí o Google instituiu ali os micromomentos, né? As pessoas têm buscas por demandas específicas. O Google pode adaptar essa busca para ações específicas. Ele começou a segmentar ali as respostas, né, que ele tinha no search. Mas o Google, né, como grande player, ele sempre aí teve também nessas mudanças em escala global, e de tempos em tempos ele anuncia, né, coisas novas e por aí vai. E aí, recentemente, não tem como a gente não falar, aconteceu o Google I.O., é o maior evento, acho que é o maior evento do Google, certo? Sem dúvida. Foi no mês passado, agora em maio, teve muita coisa lançada. A gente estava conversando antes, foram mais de 100 novidades anunciadas que eu vi lá no anúncio. Você quer que eu fale uma por uma, não? Não. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho dessas mudanças de paradigmas e um pouco do que trouxe, né, esse último I.O. para o mercado, né? Não sei se tem alguma coisa específica para a Latam.
Tá? Será que Claro. você poderia Eu acho comentar? tão interessante você falar dessa coisa do mobile first e você falar do iPhone, porque eu queria lembrar um pouco do Android, que foi a plataforma que democratizou o acesso à web mobile, né, aos apps, etc. E a gente tem um ponto de vista bem parecido no caso de inteligência artificial. A gente está se esforçando bastante para que todos esses investimentos de inteligência artificial eles impactem positivamente a sociedade como um todo e que todas as pessoas possam ter acesso. Depois a gente pode até falar um pouquinho, mas vocês devem ter visto um anúncio que a gente liberou o acesso ao Gemini Pro gratuito para estudantes, né? E o Brasil tem sido um líder na adoção global disso. Isso. Então, eu acho que esse é um princípio muito importante. E quando você falou dessas coisas dos micromomentos, o Google também atualizou a sua própria missão, né? A missão original do Google era organizar a informação do mundo e tornar acessível. E ao longo do tempo a gente fez esse ajuste, tornar acessível e útil. Porque cada vez mais as pessoas começavam a ir ao Google, não só buscando informação, mas querendo fazer alguma coisa no Google. Então hoje na realidade, o Google é uma grande plataforma onde você descobre o que está acontecendo pelo mundo e toma uma ação. Então provavelmente vocês já reservaram um restaurante pelo Google, provavelmente vocês já pagaram alguma coisa usando o Google Pay. Agendou uma viagem. Agendou viagem. Chega em um lugar pelo Waze. Chegou em um lugar pelo Waze, tomou alguma ação, alguma decisão. E eu tô falando isso tudo porque quando você olha para o que foi apresentado no Google I.O., eu diria assim, obviamente, a gente pode falar dos momentos uau, né? Que foi o View 3, que é a ferramenta de geração de vídeo. Com áudio agora. Com áudio. E a gente pode aprofundar esses tópicos, como isso tudo funciona e o que leva a gente a chegar até lá. Mas é interessante ver, por exemplo, na apresentação do Sundar, que ele mostra como um agente dentro do Gemini ajuda ele a encontrar um imóvel. E na apresentação do meu colega, o Rajan, que é um VP de engenharia de Google Search, que por sinal tem um time em BH, tá? Ele estava lá no palco, ele tem um time, até eu mandar um abraço para o time dele em BH, o Hugo Santana, que é meu conterrâneo também, que ele mostra assim, ele é fã de beisebol, ele quer buscar informações sobre a equipe favorita de beisebol, ele vê lá as informações na busca e daqui a pouco ele pede para o agente comprar um ingresso para ele. E né? depois ele manda fazer as estatísticas do jogo. Em barras, em tempo real. Exatamente. Então, é interessante ver como esse caminho assim, para uma assistente universal estar por chegar. E aí, quando você começa a conectar as pontas, né? De ter organizar a informação realmente, começar a torná-la útil e ver para onde isso pode ir, é fascinante. Mas assim, você tem algum interesse particular? Assim, eu estou te falando, o View 3 foi o grande boom, mas eu estou muito... Até porque eu sou um cara de Business Development Partnerships. Para mim é muito interessante ver o que vai acontecer com esse ecossistema de agentes. Sim. E tem muita correlação até com o trabalho que hoje a gente já faz com a Blip, né? De iniciar conversas através da busca do Google. Então, a gente hoje tem parcerias, por exemplo, com a Blip que podem levar um pequeno negócio que está lá no Google Maps ou na busca do Google a iniciar uma conversa no app de mensageria, que pode ser o RCS, pode ser o WhatsApp, etc. Ou uma marca que quer, ao invés de levar o usuário para um website, o paradigma do website ficando para trás, ele quer começar uma conversa com esse usuário, né? Então, é interessante ver como toda essa coisa tem uma lógica e realmente me parece que a gente chegou num modelo onde os Large Language Models, né, os LLMs, estão prontos para aguentar o tranco. Estão inteligentes o suficiente para terem conversas bem sofisticadas e gerar valor para os usuários. E o desafio assim que eu tenho quando eu olho para o mercado, olhando para o mercado brasileiro, é quais são os casos de uso que realmente vão transformar a vida das pessoas, gerar valor para os negócios, e isso é fascinante. É aquele lance, né? Na necessidade que surge a inovação. Hoje, o Brasil tem grandes desafios, né? O Brasil é um país continental, às vezes a distribuição de rendas, de infraestrutura é desigual, e a tecnologia ela entra aí para suprir, né? Então, o Gemini, estando disponível para o Brasil, está disponível nos aplicativos. Muitos brasileiros utilizam o celular, né? Hoje, a própria geração Alpha e Z
a galera já aprende a mexer com tecnologia não mais por computador, por celular agora. E o acesso é completamente diferente. Interessante você falar isso também, porque durante o Google I.O., o Sundar, na apresentação dele, ele comenta que a maior entrega de informação gerada por IA do planeta hoje é a busca do Google. Né? Talvez vocês possam ter... Foi 1,5 bi de acessos já de AI só no aplicativo do Search. Quando você faz uma busca assim você começa uma jornada de informação no Google, você fala assim, olha, eu quero viajar para o Recife, o que é que eu faço por lá? A inteligência artificial gera o que a gente chama de um overview, né? Uma visão geral, traduzindo para o português. Quando as buscas por jornada de informação, quase sempre você já vê o que a gente chama de visão geral, AI overviews, e foi o ponto que o Sundar ressaltou que obviamente que a gente tem feito um push muito forte para estimular a adoção do Gemini, etc., mas democraticamente, sem custo para as pessoas, você já pode vivenciar uma experiência de inteligência artificial na busca. Pois é, uma coisa que eu acho que é bacana, até fazer essa provocação para o Newton, e a gente fica sempre muito inspirado com o Google, é que tudo que o Google faz é mirando bilhões, ou bilhões de pessoas. Muita gente. Né? E isso nos anima bastante. E talvez a tecnologia hoje, e ainda esse que a gente chama de tailwind, esse vento de rabeta que está empurrando tudo, uma das coisas que eu fiquei impressionado é a tradução em tempo real num call de um Google Meet. E trazendo para nós, a gente vê que tudo está em torno de uma conversa. Sim. A democratização da AI começou quando ela virou conversacional nos grandes modelos. E o Gemini, como você mesmo falou, é a capacidade, né, de tentar buscar informação, buscar lugares, buscar uma experiência de compra, buscar conhecimento, antigamente era através de um query, de uma tentativa, de um nome de alguma coisa. E agora, o que eu achei que foi muito legal que foi falado lá, é a tentativa de colocar um contexto muito mais amplo e muito mais complexo para você buscar não um site, mas uma informação, um contexto, uma transação. Então, eu queria que você falasse um pouco disso. O que também, no próprio Google, o que essa revolução que começou há mais de 50 anos, mas que se acelerou nos últimos 2, 3 anos, né, tem trazido de revolução interna dentro do Google? Eu primeiro, assim, eu gosto muito de lembrar que, eu acho que foi, não lembro exatamente a data, mas bem antes da pandemia, que o Sundar já falava que o Google deixou de ser uma empresa mobile first para ser AI first. Né? Então, você, de certa forma, vivencia o Google com vários sabores de inteligência artificial faz tempo. Né? Por exemplo, o autocomplete. Né? Quando você começa a digitar, ele tenta prever ali qual a informação que você tá procurando. E-mails completos agora. Exatamente. E o que a gente viu assim, ao longo do tempo, e a partir do momento que você começa a ativar novas experiências de pesquisa, porque assim, antigamente você tinha barra de busca, né? Aí daqui a pouco você tem um microfone, né, que as pessoas começavam a querer conversar com o Google. Aí você tem agora o Google Lens, né, que você aponta a câmera e a câmera diz o que é que está passando por ali, né? E a gente vê, assim, de novo, é fascinante ver isso acontecer, que ao longo do tempo, os usuários que iam ao Google iam cada vez mais com buscas mais complexas. Né? Antigamente ele dizia assim, restaurante italiano perto de mim. Agora olha, eu estava pensando em ir com 2 pessoas para um restaurante italiano. Eu prefiro comida da Sicília versus comida tradicional da Bolonha. O que é que você me recomenda? Então, o nível de sofisticação das buscas cresceu muito e a gente tem ajustado o nosso buscador para responder melhor essas informações. Então, acho que esse é um ponto interessante que é para reforçar que a gente está atento com esse movimento faz tempo. Mas, assim, eu acho também que a partir do momento que o ecossistema ele cresce e se multiplica e novos players entram na indústria, isso causou algo que eu particularmente adoro dentro da companhia, um senso de urgência gigantesco. Né? Então, hoje a gente tem diversos sprints para garantir que os nossos modelos são top-notch, que são os melhores possíveis, para garantir que a gente acelera nosso go-to-market para que as coisas aconteçam com mais urgência.
Então é um momento bem divertido na companhia. Eu me sinto assim, eu trabalho diretamente com o time de Google DeepMind, com o time de Gemini. Você conheceu até alguma dessas figuras lá nas nossas idas para Mountain View. É fascinante trabalhar do lado desses caras, porque eles estão ali pensando realmente 24/7 em como garantir que a gente coloca para o mercado, né, o estado da arte dos nossos produtos, dos nossos modelos, etc. E é fascinante viver esse momento. Poxa, só um ponto aqui, Caio, que eu acho que é muito legal. Enquanto o Newton estava falando, realmente passou um filme na minha cabeça. E é tão interessante como que as coisas elas estão confluindo para uma conversa mesmo. Porque até pouco tempo, se você pensar, a maneira que a gente interagia com tecnologia era quase dando comandos. Então, restaurante italiano. Agora, até no search é uma conversa. Estou pensando em ir a um restaurante. Gosto disso, gosto daquilo. O que eu acho que a tecnologia ela mudou bastante e a gente é privilegiado de estar, né, num momento especial da tecnologia, dando a plataforma para que empresas agora vamos trazer agora para o mundo empresarial e um pouco do contexto da Blip, o que a gente pensa. Foi falado uma frase que eu achei que ela mudou toda uma geração. E se as pessoas conversassem com as empresas igual elas conversam com seus amigos? E é um pouco da nossa visão. Sim. Então, você vai chegar para um banco e vai falar assim, eu quero a minha segunda via, e não dar um comando, segunda via, menu tal. Então, hoje, o que o Google está nos ajudando bastante, a gente usa vários dos modelos de IA do Google e vários desses ativos e várias partes que ninguém vê, mas que estão atrás da nossa engine, dentro da nossa plataforma, para criar essa experiência conversacional, é fazer que ela seja o mais fluida possível, entenda muito o contexto, para que a gente consiga atingir um objetivo. Então, na Blip, o Caio, a gente vai conversar um pouco mais isso para você até colocar um pouco do que você vê também em relação a essas parcerias que a gente está fazendo, porque a gente está confluindo. Dar condição às companhias para que essas interações elas sejam fluidas, elas sejam relevantes. Então, numa conversa, quando você tem uma conversa persistente com um cliente, que é uma das bases da nossa estrutura de como que a gente faz o approach com as marcas, você vai conhecendo mais as pessoas e você vai gerando uma condição de fazer uma oferta hiper personalizada, com relevância, não incomodando ela, acabando com o spam que ninguém aguenta, e de uma maneira que eu acho que é a mais bacana e respeitosa, que ela é assíncrona. Uhum. A gente está no meio de um bate-papo aqui, se liga um telefone, é uma intromissão. Mas as pessoas que estão mandando mensagem para nós três aqui, os e-mails que nós estamos respondendo, nós vamos responder de acordo com a nossa relevância, de acordo com a nossa necessidade, de acordo com o contexto e de acordo com as nossas missões. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como que é a evolução da tecnologia com IA, né? E com essa visão conversacional está ajudando também as empresas a atingirem melhor os seus objetivos. E você falou um negócio muito legal, que na geração de demanda hoje, com vocês, a gente tem um entry point, onde é feita uma busca e a gente pode levar esse cara para uma conversa no canal, seja de RCS, seja de WhatsApp, ou seja em qualquer outro tipo de plataforma conversacional, incluindo o site e um SDK que a gente pode colocar lá no app. Eu vou começar por aí, porque a sua provocação ela é ampla e dá muito pano para manga, né? Mas, assim, de novo, e aí eu também acho que, um parênteses, eu acho que vale a pena ressaltar o fato da oportunidade que o ecossistema de tecnologia do Brasil tem para liderar essa revolução globalmente, tá? Então, assim, quando a gente começava a observar que as pessoas queriam conversar com as máquinas, ao invés simplesmente de dar comandos, e aí você vê isso com alta adoção, por exemplo, do microfone na busca do Google, né? Do sucesso inicial que o Google Assistant teve também, e o Google Lens, e etc, etc. E o fato do brasileiro gostar muito, ser muito visual, gostar de áudio. A gente sempre recebeu o feedback dos usuários, olha, a gente quer a busca mais visual, mais rica, mais etc. Então, quando a gente começou a observar isso tudo,
e olhou para o nosso ecossistema assim, de ativadores, é porque eu não sei se tem uma palavra em português tão boa quanto enablers, assim, mas vamos lá. Habilitadores, né? Isso. Que a gente falou, poxa, assim, a gente tem alguns problemas para resolver, né? Por exemplo, pequenos e médios negócios, às vezes não tem um site. Eles estão transacionando, se comunicando, interagindo com a sua base de clientes através dos apps de mensagem, né? Então, e aí, como é que a gente constrói um modelo que traz a informação para o usuário, assim, muito conectado com a nossa missão de tornar a informação acessível e útil, né? Como é que a gente resolve esse problema para o pequeno negócio que não tem um site? Essa era a primeira provocação. A outra segunda provocação é... Muito menos dinheiro para construir um app. Exato. E que seja relevante, que não saia da segunda, terceira, quarta página do seu celular. Exatamente. E aí o outro problema que a gente queria resolver é, poxa, se estão querendo conversar com o Google, por que a gente também não ajuda as marcas a começarem uma conversa através do Google, né? E quando a gente olha para esse ecossistema de habilitadores, assim, e vê todo o sucesso e atração que a Blip teve como um enabler de experiências conversacionais em diversas plataformas, mas principalmente no app de mensagem mais popular aqui do Brasil, a gente pensou, nossa, a gente tem que estar onde o usuário está. E a gente tem que ajudar as marcas a se conectarem com os usuários dessa forma. Então a gente pilotou aqui no Brasil, foi o primeiro mercado do mundo onde a gente lançou 2 experiências que estão sendo escaladas globalmente e que a gente pretende levar esse ecossistema de parceiros do Brasil para o mundo junto com a gente, né? Então, acho que o primeiro deles foi a resolver essa dor do pequeno negócio que não tem um site, colocando um botãozinho ali no perfil dele no Google, fica na busca no Google Maps, para ele começar uma conversa através de uma plataforma de mensageria, né? Então, a gente ativou isso no Brasil. Eu lembro que a gente fez esse lançamento no nosso evento anual há 1 ano atrás. E a gente só viu tração desde então. E é uma ruptura de paradigma de colocar 2 big techs para se conversar. Essa coisa de falar sobre o nosso relacionamento, esse paradigma, eu vou deixar para depois do podcast aqui. Mas assim... Isso é interessante. Eu acho que todos os Googlers se sentem muito orgulhosos de trabalhar na companhia, porque a gente se mantém fiel à missão de organizar a informação e torná-la útil e ter sempre o usuário, né, como norte, né? Então a gente criou essa experiência e através de parcerias, assim, por exemplo, com a Abrazel, com a Embratur, a gente fez Agora com o Sebrae. Agora com o Sebrae, a gente está acelerando a digitalização desses pequenos e médios negócios e assim, no perfil dele da empresa no Google, se ele quiser começar uma conversa no app de mensageria, ele conversa. Se ele tiver um site ótimo, a gente ajuda também, por exemplo, com inteligência artificial, ele a tirar foto do cardápio e automaticamente esse cardápio que estava impresso virar informação estruturada no perfil dele, porque também muita gente hoje busca por pratos, não só por restaurantes. Então, a gente olhou para essa dor do pequeno e médio empresário e queria facilitar a vida dele. Então, foi quando a gente lançou essa experiência de clicar para uma mensagem dentro do perfil da empresa no Google, que aparece lá na busca e também no Google Maps. Então, esse foi o primeiro passo. E aí o nosso time de Google Ads, né, olhou para isso e falou assim... Nossa, eu estou vendo que grandes marcas aqui no Brasil estão transacionando muito através desses apps de mensagem, né? E eu acho que não existe hoje, eu diria assim, ponto de entrada com intenção comercial mais importante do que a busca do Google. Você conta muito, os usuários contam muito para o Google. Olha, eu quero esse produto, eu quero essa marca, eu estou buscando o call center dessa empresa, né? E aí, olhando para esse comportamento do usuário, a gente também lançou no Brasil, o primeiro mercado do mundo, um produto que a gente chama internamente, e para o mercado também, de certa forma, de Messaging Ads. Então, ele você faz uma busca no Google, aparece lá um resultado que diz o seguinte: converse com essa marca pelo app de mensagem. E aí, quando você clica, a gente conta com parceiros como a Blip para fazer que essa experiência pós-clique seja a melhor possível.
Muita gente sempre teve curiosidade de entender como é que funciona o SEO no Google, né? Como é que eu fico no topo da página, Sim. etc. Um dos principais indicadores é a qualidade do site, do seu site. Se ele é mobile friendly, se ele carrega rápido e etc, etc. Se ele tem relevância. Se ele tem relevância e tal. Mas essa experiência pós-Google para a gente é tão importante quanto a experiência no Google. Então, por isso que quando a gente trabalha com a Blip para conectar esse usuário que tem uma intenção comercial com uma marca, a gente quer garantir que essa conversa pós-Google ela usa o melhor estado da arte da inteligência artificial e também gera insights para que as marcas entendam o comportamento do usuário nessa jornada, que o Google também entenda dessa forma e cada vez entregue essa informação que tem uma intenção comercial cada vez de forma mais assertiva. É isso. Acho que esse é o big picture, eu diria assim. E é desafiador, porque a gente para pensar, né? Parece ser um problema tão pequeno, mas quando a gente pensa em escala, é um problema complexo de se resolver. Como é que eu vou ajudar um comerciante sozinho a tirar a foto do cardápio dele e ajudar? Para uma pessoa só, ok, é factível. Mas quando a gente pensa esse mesmo problema em escala, difícil. E aí por isso que eu imagino que o seu trabalho como ali diretor de parcerias e habilitadores, né? Encontrando essas outras entidades que vão ajudar vocês a habilitar e fazer mais, né? Eu acho que é um trabalho desafiador. Eu vou virar um pouquinho a página agora, a gente falar um pouquinho da Blip também. E aí eu queria falar um pouco da nossa visão de mercado para esse segmento mensageria, conversacional, um pouquinho aqui do Brasil e também de habilitar outras marcas e outros parceiros, né, também a estar nessa onda. Então a gente aqui na Blip, na nossa região, a gente tem o nosso evento, a gente também chama do Blip ID. É um evento bem grande, acontece anualmente. Ano passado a gente teve um evento bem legal aqui em São Paulo. Esse ano vai ter também. É um evento, é o nosso Google I.O., por assim dizer. Não dá para fazer em Recife, não, esse evento? Seria bom, seria legal a gente fazer. Gostaria, inclusive, dá para fazer muita coisa legal. E aí, Daniel, eu queria que você contasse um pouquinho dos destaques, como é que foi, o que tem um pouquinho para esse ano. Acho que pra gente, né, e mais uma vez, né, isso aqui não é rasgação de seda, não, isso aqui é uma parceria longa mesmo, entre pessoas e empresas, né. Sempre nos chamou a atenção uma característica de uma Big Tech, uma empresa de tecnologia relevante, é uma empresa que ela não trabalha sozinha. Sim. Que ela está num ecossistema, e o segundo passo é criar um ecossistema. Então, quando você tem uma empresa igual a nossa, que tem 25 anos, né? Hoje a gente tem mais de 4 mil clientes, 300 das 500 maiores empresas usam a Blip hoje para construir as suas experiências conversacionais de atendimento, vendas, engajamento, e o Google agora ajudando a gente na geração de demanda. Então, quer dizer, a gente tem o Flywheel, a gente começa a ter uma relevância e é um statement. Nós não conseguimos fazer nada sozinhos. Então, para a gente escalar hoje de 4 mil clientes para 4 milhões, hoje no Brasil, se eu não me engano, tem quase 5 milhões de CNPJs. E a nossa visão, assim como o Google, é que qualquer pessoa ela tem condição de acessar o Google e ter essa informação. E do nosso lado, como o nosso cliente é uma marca, qualquer empresa de qualquer tamanho deveria ter o que a gente chama de contato inteligente. Nós cunhamos esse termo e esse termo a gente não consegue fazer ele sozinho. Nós precisamos de ter tecnologias enablers que nos habilitam, por exemplo, a ter acesso a grandes modelos de inteligência artificial como o Gemini, que a gente usa muito. Então, a gente fez um evento onde a gente coloca, por exemplo, o Google e outros Big Techs no palco, como, por exemplo, a Meta, os próprios ativos do WhatsApp, que também são relevantes aqui no Brasil. A gente coloca cases de clientes, grandes operadoras, grandes bancos, mas também testemunhos de pequenos empresas que elas revolucionaram os seus mercados, sendo pequenas, rápidas, e elas mudaram de estatura, de tamanho, de receita e de posicionamento, porque elas estão num ambiente onde as pessoas têm facilidade e já existe a cultura de uso, que é uma conversa. E uma conversa num canal de mensageria que todo mundo usa. Então, o que a gente fez? Esse ano, eu trouxe aqui até para não ser injusto com o time não errar os números, aqui a gente teve mais de 3 mil pessoas nesse evento, né? São mais de 55 parceiros
vários stands ali, mais de 16 horas de conteúdo, né? E não discutindo o Blip, discutindo efetivamente uma tecnologia que está habilitando as empresas a fazer com que os seus clientes se conectem a ela, se conheçam, né? Tenham o seu discovery, a gente gera a demanda, a gente engaja, a gente vende, a gente atende. Então, o que a gente criou? A gente criou o que a gente chama do flywheel, que todas as empresas de tecnologia hoje têm. Elas criam uma maneira de fazer isso para elas prosperarem, elas terem mais clientes. Mas, de novo, por que a gente fez um evento? Porque isso é um showcase não da Blip, mas de todo o ecossistema. Sim. Nós temos parceiros ali. Hoje, Nilton, assim, eu tenho uma das coisas como empreendedor, né, como cofundador da companhia, que me anima muito, é como a gente muda a vida das pessoas. Uhum. Hoje a gente quando a gente conheceu, o Nilton me conheceu, a gente tinha uma pequena empresa, um quiosque no campus do FMG, estava começando a fazer os ringtones para as operadoras, a gente tinha 20, 30 pessoas ali, estava fazendo uma coisa disruptiva. Mas hoje a gente tem mais de 1.300 pessoas, temos escritório no México, temos escritório em Madrid, a gente tem grandes contratos globais, como Dell, como Stellantis, marcas como Nespresso e diversas outras, Big Techs como parceiros, como amigos. Então o que a gente quer fazer? A gente quer dar acesso às marcas, aos parceiros, à comunidade de tecnologia como um todo, a estreitar os nossos laços, né? A mostrar, né, grandes casos de uso, mas muitas coisas legais que a gente fez. Por exemplo, colocar pessoas lá para falar, né? E aí eu queria até que você falasse um pouco que me marcou muito. A gente falou e colocamos diversidade no palco, a gente colocou casos de empreendedorismo e de improváveis no palco. Então, assim, antes de tudo, é uma grande celebração do ecossistema e esse ano vai ser ainda melhor. Para a Blip vem numa sequência de crescimento, né? A gente vem crescendo muito nos últimos anos e o ecossistema como todo ele está crescendo. Não apenas o número de clientes da Blip cresce, a gente também tem um trabalho excelente de parcerias. O Phil não está aqui, mas o Phil aqui, vocês dois conhecem ele. E a gente tem uma missão muito semelhante ao Google, né? Tipo, de habilitar. A gente quer habilitar outros empreendedores. Alguns desses empreendedores, inclusive, são ex-Blippers, né? Sim. Tem vários até. Já houve caso de M&A, de parceiro comprar parceiro agora. Então, é desafiador a gente estar movimentando dentro desse nicho, né? Dentro desse contexto, e ajudar outras pessoas a criarem os seus negócios, crescerem, e a gente, claro, atender os nossos clientes da melhor forma possível. Lá no time de parcerias, a gente tem um mote que é o tal do Triple Win. A gente fala que é interessante que o usuário final se sinta beneficiado, ele precisa ganhar alguma coisa. O parceiro, né, que está ali trabalhando, ajudando a gente, também precisa sair com algum benefício. E os nossos clientes, né, a marca contratante da Blip, ela precisa também estar tendo algum benefício, algum retorno de investimento do nosso ecossistema. Então é desafiador a gente criar esse círculo virtuoso. Todo mundo sai ganhando e a gente consiga ajudar as marcas a atender ali os seus objetivos de negócio através de mensageria. A gente falou do Blipedi, né? Aconteceu no ano passado, foi em setembro, se eu não me engano. Esse ano vai ser no final de agosto, acho que foi 28 de agosto. Esse ano vai ser em setembro, aqui em São Paulo de novo. As pessoas podem ficar acompanhando aí as nossas redes sociais, o Daniel no LinkedIn. O Google vai estar lá, vamos ver se o Nilton, que vai ser o cara que vai ser o grande porta-voz. Você tá indo bem, velho. Você tem chance de estar no palco. Esse ano a gente vai ter algumas dinâmicas diferentes, então acho que vai ser uma coisa bem bacana para todo mundo. Eu espero que quem estiver escutando a gente ali possa participar. E eu queria ir para um outro caminho aqui da nossa conversa. A gente falou muito de paradigmas, IA, acesso, habilitar, ecossistema, os nossos eventos. Agora eu queria ir para uma área que você começou a comentar um pouquinho, Nilton, mas geração de valor através de mensagens, né? A gente falou do outro aplicativo de mensagem, mas aqui a gente tem o canal de vocês, o RCS, está em constante crescimento. Tem aí o Caio Marim, né, que também é um parceiro seu, trabalha no Google também, está fazendo um excelente trabalho de evangelizar o canal para a região. Queria que você contasse um pouquinho como é que o RCS, né, pode ajudar as marcas a tirar valor, né, do canal e crescer dentro da nossa região.
O investimento em RCS vem de longa data. A gente fica feliz que a gente começa a ver adoção, né, por várias operadoras mundo afora, muita adoção aqui no Brasil, pelas marcas também, e agora com o começo da interoperabilidade com o iOS, né, o que é muito importante também para que essa fricção de troca de mensagem entre um device Android e um iOS não aconteça mais. E a gente entende que o RCS entrega um valor muito único, porque ele tem uma distribuição muito peculiar e privilegiada, que é o ecossistema de Android, né? Então, ele por si só já é um ambiente muito democrático, que permite interações ricas entre o usuário de Android, em breve o de iOS mundo afora. E a gente continua apostando muito, feliz com o trabalho que o time de RCS está empurrando aqui no Brasil. Também muita coisa acontecendo no México, né? Eu sei que o teu time lá no México tem colaborado muito com o nosso também para estimular essa adoção. E o comprometimento continua grande, a gente quer estar onde o usuário está. E eu agradeço muito, assim, o Google agradece muito a Blip por ter sido sempre um parceiro, sempre ter apostado na plataforma ao longo dos últimos anos. Para a galera que está ouvindo a gente, né, a interoperabilidade é uma palavra difícil, mas a ideia é da gente coexistir, né, em diferentes sistemas operacionais. A gente aqui no Brasil não envia tanto SMS, mas alguns outros países utilizam mais o SMS, e a ideia é que seja um protocolo único, que independente do sistema operacional que esteja utilizando, a pessoa esteja ali dentro de um mesmo ambiente, certo? Então, tem um canal, o RCS, mas tem a tecnologia por trás, que é desafiadora, né? Então, tem um processo ali de adoção das operadoras, das empresas também abraçarem elas, então tá crescendo. Eu confesso que eu conheço o RCS desde 2017. Eu fiz algumas demos também, eu fiz tipo, na mão, assim, eu desenhei tudo para mostrar um pouquinho como é que era a dinâmica. E vem crescendo bastante, assim. Hoje, na região, a gente vê que tem muita essa questão da entrada, né, através de geração de demanda. É um ponto de trazer pessoas no momento da busca bem direcionada, né, o que a pessoa está trabalhando. Mas também tem a questão de campanhas mesmo, que as marcas podem explorar, podem desenvolver para aproveitar mais o canal. Não sei se você tem de bate-pronto aí algum exemplo, alguma marca, algum case que você gostaria de comentar. Olha, assim, eu não tenho um assim de topo da cabeça assim que eu possa comentar, mas a gente vê a adoção crescendo bastante e a gente acha que o RCS junto com o mix de soluções de publicidade que o Google oferece traz assim uma visão bem integrada para os anunciantes e sempre com aquele olhar assim de estar onde o usuário está, né? Então o que é importante de se dizer que para rodar uma campanha de RCS você aproveita toda a inteligência do Google Ads, né? É a mesma inteligência que serve anúncios na busca. Então acho que é uma plataforma que está bem conectada e bem costurada com o resto das ofertas de publicidade do Google. E, de novo, a gente vê muitos indicadores positivos e as marcas adotando cada vez mais. A gente está ajudando vocês também nessa expansão com alguns clientes da gente. Daniel, eu queria jogar para você. A gente fala muito aqui do crescimento da Blip, né, com o crescimento de um outro canal também na região. Aqui no Brasil não tem como a gente não falar do efeito WhatsApp. E a gente vem falando muito, né, desse canal nos últimos anos, né? Como é que a gente pode ver que as empresas podem gerar valor não apenas no WhatsApp, mas de mensageria, né? Do contato inteligente? Qual seria a estratégia assim, para as empresas? Eu acho que o que diferencia uma estratégia bem sucedida, como o Newton está falando, é o tal do impossível não falar o inglesismo aqui, é o do customer centricity. A gente está centrado na experiência do cliente. Então, o cliente ele tende a ter acesso a coisa que ele já conhece. A coisa mais difícil em tecnologia é você mudar a cultura de uso dele. Então, como que a gente vê essa questão conversacional? Utilizando-se o máximo do que é mais natural para as pessoas, e eu acho que não tem nada mais natural que uma conversa,
a gente evoluir essa experiência. Só que, assim como o Google, a gente não está preocupado só na visão conversa que ela se dá através de um texto, através de um áudio. A gente agora vai começar a ligar para as marcas, e aí eu acho super legal, né, que vários dos players agora estão criando soluções onde a própria AI, com autorização do usuário, pode realizar tarefas, inclusive fazer ligações, né? Acho que na primeira vez que o Google fez isso, ligou para um salão de beleza, né? Então agora já está ligando para lojas para fazer reservas. Dessa vez no Google I.O. fiquei impressionado com um case, que era um menino consertando uma bicicleta, ele precisava de uma peça, e ele conversando ali com aquela IA. E eu acho que tem muito espaço, por exemplo, em países como o Brasil e vários outros países, que existe não só a cultura de uso, mas a cultura das pessoas, de fazerem todos os dias grupos novos. Então aqui no Brasil você vai num churrasco, você cria o grupo do churrasco, né? É natural para a gente usar essas ferramentas conversacionais. Agora, eu acho que o grande player que vai vencer é aquele que vai conseguir massificar isso, vai gerar mais acesso e vai gerar melhor usabilidade. Então, hoje, nesses canais diversos que a gente tem, incluindo que hoje o que o Brasil usa mais, que é indubitavelmente o WhatsApp, mas o Google vem trazendo essa nova solução, essa nova oportunidade, e que em outras geografias ela está sendo usada muito mais, como lá nos Estados Unidos, né, que não existe essa outra cultura de uso, a gente vê que é importante ter coisas que a gente preza enquanto pilar estratégico nosso. Então, um dos pilares estratégicos nossos, e que a gente aprende muito com o Google, é o seguinte, é adaptabilidade com inteligência. O que é isso? Entender aonde o cliente está. Então, hoje a gente consegue construir outras experiências através de uma localização de um mapa, através do TikTok, através do Instagram, começar uma conversa desses canais e chamar isso para uma conversa num ambiente conversacional. Existe um case que eu gosto muito e que às vezes eu mostro para as pessoas. Eu passei na frente de uma obra, de uma grande consultora listada, e tinha um QR Code. Quando eu bati no QR Code, mandei pela minha localização, falei assim, tem interesse nesse imóvel? Ele falou assim, você está em tal lugar, é esse. Eu falei assim, posso ver a planta? Ele me mandou a planta. Então, não é que a gente vai reinventar a roda. O centro de tudo não está na tecnologia, mas o que a tecnologia vai ajudar as pessoas através da melhor usabilidade, né? O segundo, que eu vejo que a gente também aprende muito com o Google, é essa adaptabilidade com inteligência, ela gera o quê? Aprendizado. Então, e como que a gente aprende? Quanto mais você conversa com as pessoas, mais você aprende. Eu falei hoje que eu tenho 3 filhos. Da próxima vez, né, alguém que vai me encontrar, vi seu podcast, manda um abraço pro Cuca, pro Bem, pro Teteu, que são meus 3 filhos. Por quê? Porque eu falei que eu tenho 3 filhos. Ao falar que eu tenho 3 filhos, né, num ambiente de discovery, e falar a idade dos meus filhos, o tipo de oferta, ele não vai ofertar um produto para mim igual ele oferta pro Newton, onde as filhas dele são adolescentes. Elas estão num outro estágio de vida. Apesar de ser bem mais novo, tá? Ele começou mais novo que eu. E o último, que eu acho que é impossível de falar, e que já vira um meme, é o AI. Então, esse AI, no nosso caso, a gente criou essa ferramenta, essa plataforma para criar essas experiências conversacionais, mas, no fundo, o que a gente faz hoje são 3 grandes orquestrações. Orquestrações hoje das plataformas existentes, que a gente chama de fluxo determinístico. Então, eu vou falar, oi, Newton, qual é o seu CPF? Ao perguntar esse CPF, ele já coloca numa base, por exemplo, num CRM, o financeiro já vai fazer uma análise de crédito para ele, a gente vai fazer outras perguntas, então a gente está conhecendo isso. E a gente vai usar várias peças depois, fora os fluxos determinísticos, usando soluções de AI. Então, a gente orquestra esses fluxos determinísticos, a gente orquestra grandes agents. Um dos lançamentos lá também do Google I.O. são protocolos para facilitação de agent conversar com agent. Então, a gente faz essas grandes orquestrações também dentro do nosso contexto, com governança para uma marca. E o terceiro que a gente tem, que por incrível que pareça ninguém está falando, a Blip considera as pessoas dentro das empresas
como parte muito importante da estratégia. Por quê? Porque antes, quando você fazia o que a gente chama de call deflection, você não conseguia ser atendido pela ferramenta com automatização e agora até com AI, você tem a liberdade de falar, eu quero conversar com um atendente, quero falar com uma representante, quero falar com um vendedor, quero falar com o gerente, quero falar com uma pessoa. Tem gente que tem essa aflição. E a gente hoje, depois a gente pode até falar sobre isso. Mas, quando chega essa mensagem, o que antes era uma experiência quebrada de perguntar o nome, perguntar o CPF, perguntar qual é o problema, todas essas informações já chegam para esse atendente e eu posso chegar ao ponto de falar assim, olha, Newton, eu tô vendo que você adora o Santa Cruz, você tá tentando comprar aqui o seu ingresso, você não tá conseguindo, eu posso te oferecer, né, um outro ingresso em outra parte do estado. Então, essa experiência ela é maravilhosa. Eu tenho o componente humano, que tem muita inteligência, sim, que traz essa empatia, mas até esse humano também, a gente dá a oportunidade para ele ter o Copilot, e depois para frente a gente pode falar também da coexistência e muitas outras coisas legais de tecnologia. Tem muitas tecnologias, né? A gente hoje tem várias formas de ajudar esses clientes, né? São mais de 4.000 e nos últimos anos, eu fiz um tecnólogo em marketing digital. E aí, o marketing tem uma coisa muito legal, que é a gente conhecer as métricas, né? Tamanho de mercado, oportunidade, nicho, aí vem os 5 P's do marketing. E no caso da gente, a gente tem uma... Como é que eu posso dizer? A gente já atendeu tantos clientes em casos diferentes, que a gente começa agora a ter uma certa inteligência. A inteligência conversacional, que a gente chama. Pô, existe uma jornada, essa jornada foi criada em 1920, mais ou menos. Uma jornada de compra, é a mesma. Todo mundo usa, independente de nicho. É a mesma. Tem lá os estágios. Descoberta, consideração, aquisição, lealdade. Vai mudando ali de acordo com alguns nichos, mas a lógica é a mesma. Dentro dessa jornada, existem algumas coisas que dá para fazer no meio conversacional. Pô, na descoberta, às vezes o cliente está entrando em contato só para perguntar, e aí, que horas você abre? Então já tem ali um conjunto de casos de usos que a gente consegue já ir direcionando e ajudando as empresas. Com o tempo, a gente começa a trazer não apenas casos de usos relevantes para o contexto da empresa, mas também inteligência no que é que ela pode fazer para melhorar o projeto dela. E aí a dinâmica da mensageria, né? Tipo, uma coisa é iniciar a conversa, outra coisa é manter a conversa, né? Fidelizar o cliente. Ter a experiência positiva e fazer com que ele volte. Acho que esse é o desafio de toda marca, né? Tipo, manter o relacionamento ativo, ser relevante para os clientes e continuar conversando com elas, né? O Caio até lembrou uma coisa legal que eu fiquei impressionado lá no I.O., é que às vezes a gente fala também das marcas e como uma experiência simplesmente transacional. E até assim, os nossos cases também, a gente tem case de usar, por exemplo, essa inteligência conversacional, esse contato inteligente, para ONGs, igual projetos maravilhosos que a gente ama, que é o Mano Down, onde a gente aplicou o primeiro case de Open Banking do Brasil dentro do WhatsApp para a gente levantar fundos para uma ONG. E uma das coisas muito legais é que os casos de uso são incríveis e enormes. E aí, uma das coisas que eu fiquei impressionado lá também no Google I.O. foi quando aquele dev, aquela menina entrou no palco, mostrou uma linha de código e depois ela fez um sketch de um globo com as setas girando e aquilo virou um código. Foi tão incrível aquilo. Então eu só queria que o Newton também conectasse assim, a gente está falando dessa visão conversacional, mas ela é muito maior. E inúmeros casos de uso, né, Newton? Não, assim, eu também queria aproveitar o gancho que você falou do copiloto e etc. Lá no Google a gente entende muito que a inteligência artificial vai potencializar o ser humano, né? Vocês sabem muito bem o gap educacional que a gente tem no Brasil. Então, hoje, por exemplo, no Gemini você já pode ter conversa sobre as suas disciplinas do ensino médio, ensino fundamental. Você sabe que a gente trabalha numa empresa global e apesar de eu estar lá há muito tempo, às vezes eu preciso de ajuda do Gemini para enviar minhas mensagens lá para a Califórnia, para que elas cheguem naquele estilo bem polidas, né? Bem nos trinks, né?
para que o Para público que a mensagem receba bem. bem. Então, isso eu vejo muita inteligência artificial potencializando isso tudo. A gente só não pode esquecer que o Demis, né, que é o fundador da DeepMind, que é o CEO atual da DeepMind, ele, ano passado, ganhou um prêmio Nobel de Química pelo desenvolvimento do AlphaFold, que é um modelo de inteligência artificial que consegue prever a formação geométrica de proteínas, né, e como elas se correlacionam. E isso é uma etapa importantíssima para, por exemplo, descoberta de novas drogas, né, de novos medicamentos, cura de doenças, etc, etc. Então, o futuro é brilhante nesse sentido, e a gente fala muito daquela coisa do chat app, que você está trocando mensagem lá, fazendo algumas perguntas, pedindo para gerar um meme, um vídeo, etc. Mas as aplicações de IA no mundo real têm sido revolucionárias. Aqui no Brasil, por exemplo, é um trabalho assim que meu time toca, que eu tenho muito, muito orgulho e paixão, é tudo que a gente faz para clima, né? Por exemplo, preservar a Amazônia. A gente tem acesso a uma rede de satélites e, a partir da análise dessas imagens que os satélites vão capturando, a gente consegue detectar focos de incêndio em fase inicial com até 3 metros de precisão e alertar as autoridades locais para que o fogo seja combatido o mais rápido possível, né? Nesse esforço de organizar a informação do mundo, a gente mapeou a topografia do planeta Terra como um todo, né? Então você tem o Google Earth, tem o Google Maps, a gente tem informação até debaixo da água. Até debaixo d'água. Até debaixo d'água. Até lá na minha ilha favorita lá do meu estado, Fernando de Noronha. E esse mapeamento como um todo, mas o entendimento de como, por exemplo, a atmosfera funciona através dessas imagens de satélite, etc., e acesso a dados históricos de chuva, precipitação e etc., a gente hoje aqui no Brasil, em milhares de localidades, consegue alertar populações ribeirinhas com 7 dias de antecedência se vai acontecer uma enchente ou não. Né? Então, assim, o poder que a inteligência artificial traz e pode realmente elevar. Eu vejo assim o Brasil muito, muito bem posicionado em áreas, né, como a agricultura, matriz energética limpa, né? Uma população jovem, criativa e etc. Eu acho que empoderar a sociedade para utilizar essas ferramentas da maneira correta pode realmente ter um impacto transformacional marcante para a sociedade brasileira, e isso é algo que assim, a gente investe no dia a dia. Você sabe que de vez em quando eu passo lá em Brasília para conversar com os formadores de opinião, né, com as autoridades, para garantir que eles entendem que realmente o que se está construindo, desde que feito de forma responsável também, e responsabilidade é um tema muito importante, né? A gente pode até aprofundar um pouco se vocês tiverem, parece um pouco de um tema chato, mas eu posso até dizer o seguinte: todas as imagens, por exemplo, que você gera pelo Gemini, tem um selo lá, dizendo que essa imagem foi gerada por IA, e a gente tem uma plataforma que você pode subir imagens e verificar se ela foi gerada por IA. Então, criar inteligência artificial, empoderar na mão das pessoas, com uma visão responsável, acho que realmente vai ter esse impacto transformacional na sociedade brasileira, no momento que a gente precisa de mais educação, mais produtividade, melhor uso dos recursos naturais, né? Então, acho que eu estou muito animado com isso tudo. Eu acho que isso abre avenidas assim que a gente nunca imaginou. O Google Campus aqui de São Paulo, de tempos em tempos tem eventos para as comunidades, e no ano passado, acho que tem algum head de startup para a região. Ele comentou que a região Latam é a região que tem o maior número de pessoas desenvolvedoras usando IA no dia a dia. A gente tem, porque eu não tenho assim de topo da cabeça. Assim, Estava até procurando isso daqui para poder mencionar. Mas assim, a adoção, o brasileiro adora, assim, o brasileiro sempre foi muito avançado na adoção de tecnologia, né? Então, você pega assim, o Brasil, sempre que o Google lança um produto, o Brasil está sempre lá, 1, 2, 3 em velocidade de adoção, né? Então, o brasileiro adora muito, e a gente vê isso com os nossos produtos de inteligência artificial. A gente tem algumas pesquisas aí externas que dizem que bem mais da metade dos brasileiros olham para a inteligência artificial de forma positiva, né? E acho que o futuro é brilhante aí.
Espero que a nossa sociedade consiga aproveitar essa oportunidade, né? Nossos filhos consigam se qualificar profissionalmente para ir atrás dessas oportunidades. E assim, eu tenho uma visão... Dentro do Google, há uma visão muito otimista do Brasil como um mercado que pode liderar globalmente a adoção de inteligência artificial. Vocês sabem, a gente foi em Mountain View quantas vezes esse ano já? Umas 2 já? 2 vezes. Umas 2 vezes. A gente conversou com muita gente que está construindo Fora isso, os né? reuniões aqui, México. Então eu vejo isso, eu vejo a nossa liderança na Califórnia muito entusiasmada com o que está acontecendo no Brasil, e quando ele olha que tem um ecossistema com parceiros assim como a Blip, né, que adota diversos modelos de linguagem, que olha para casos de uso que realmente trazem eficiência para os negócios, né? E sabe aquela coisa que dá um clique nos nossos stakeholders lá da Califórnia, quando eles conversam com o time da Blip, com outras startups que são bem interessantes aqui no Brasil, cria um grau de confiança de que vale a pena investir muito na aplicação de inteligência artificial aqui no Brasil, e a gente está bastante animado. O Brasil é massa, tipo, o Brasil tem tudo. Tem muitas coisas para vir para o Brasil pelos próximos anos. A gente meio que está chegando aqui na reta final da gente, a gente já falou sobre muitas coisas. A gente falou sobre inovações, né, lançamentos do Google I.O., falamos um pouquinho do BlipED, falando como gerar valor com a tecnologia, mas não a tecnologia em si, e sim como gerar o valor. Acho que a gente tem que olhar mais para o benefício, não a ferramenta. Você trouxe essa perspectiva, né, de novos horizontes. O Brasil pode ser um celeiro brilhante aí para o futuro da IA. E para a mensageria, visão, o que é que você vê aí de novos horizontes para a gente, Daniel? No caso aí, mais para o universo da Blip mesmo. No universo da Blip, a gente está muito animado com a coexistência. Ou seja, agora essas conversas entre as marcas e as pessoas serem, né, a gente tem um copilot efetivamente dentro da conversa, de uma maneira responsável, de uma maneira ativa e respeitando a governança. Eu acho que a gente vai ter cada vez mais soluções. A gente vê essas grandes... a gente não vê o RCS, o WhatsApp, ou eu acho que o WeChat, que revolucionou a parte de mensageria no mundo inteiro, a gente não vê eles como canais, a gente vê eles também como plataformas. Então essas próprias plataformas, elas trazem soluções embedadas, né, que podem facilitar essa construção de várias experiências que a gente tem. E aonde a gente entra muito forte, aonde a gente não tem, e por isso é uma parceria, não é uma competição, a granularidade que a gente tem de atendimento de uma empresa e de uma pessoa, esse eu acho que é o nosso papel. E enquanto o Google, eles têm soluções também, a gente tem plataforma, a gente vai começar a ter soluções verticais de agentes, mas eu acho que é esse poder global de ter milhões e bilhões de dólares aí em R&D, em desenvolvimento, que vão trazer esses grandes modelos que as empresas elas vão se beneficiar deles, mas dificilmente vão criar. Né? Não são todas as empresas que têm a capacidade de criação desses grandes modelos de IA. E o que eu vejo é IA de uma maneira muito positiva. Para quem for responsável hoje, uma pessoa que é responsável hoje é uma pessoa que tem que ter interesse nessa matéria, não seja negacionista em relação à IA e veja ela com bons olhos, porque isso não vai voltar atrás. Não vai voltar atrás. Então eu acho que a Blip está muito bem posicionada em termos de investidores. A gente tem um investidor de private equity, a gente tem um investidor agora que é o Arbor Pincus, excelente investidor, mas agora a gente trouxe a própria Microsoft, que também está à frente aí também nessa corrida, junto com o Google, junto com o OpenAI, junto com outros players que estão nascendo, inclusive, né, DeepSeek, etc., NVIDIA também, incríveis empresas, mas essas empresas estão vendo a Blip como um player também. E eu acho que a grande mensagem nossa é que nós vamos criar cada vez mais soluções conversacionais que vão acompanhar a adoção de grandes tecnologias para facilitar, sem fricção, a geração de demanda, a venda, o atendimento e o engajamento das marcas para as pessoas. De maneira responsável, de maneira segura, de maneira que seja uma experiência maravilhosa,
que gere retorno do investimento para a marca, mas que gere uma experiência maravilhosa para o usuário. E isso quer dizer o seguinte, é win-win. Então nós não temos medo de tecnologia. E uma coisa também que eu sou muito grato, eu queria honrar o Newton, que o Newton é um embaixador, né? Não só de Recife, do Santa Cruz, mas ele é um embaixador dentro do Google, do país que ele nasceu, do país que ele ama, mostrando realmente, eu sempre fico assim honrado com o Newton, ele sempre nos coloca com pessoas incríveis dentro do Google, e as pessoas, e eu acho que ele faz isso porque ele tem a certeza que a gente dá um show mesmo, e a gente que é brasileiro, né, com a nossa criatividade, com o nosso jogo de cintura, de viver num ambiente tão desafiador em todas as áreas da nossa vida, nos faz vencedores natos. E se a gente tiver aí grandes parcerias e tecnologia, a gente vai sair lá na frente. Isso aí eu aprendi esse negócio de defender o Brasil. Tive a sorte de trabalhar numa startup de games para celular, e a gente tinha o direito da marca do Ronaldinho Gaúcho, na época que ele jogava no Barcelona. E aí ele, através desse contato, né, eu aprendi a distribuir camisa da seleção brasileira. Então sempre que eu tô na Califórnia, eu levo uma camisa, não é autografada por ele, seria até melhor, mas eu levo uma camisa personalizada com o nome da pessoa, com o número da camisa, é o tempo de Google que essa pessoa tem. Isso cria toda uma conexão especial. E a gente fica muito feliz assim com a presença do Brasil na Califórnia, é muito importante. A gente esteve junto lá no Brasil at Silicon Valley, que foi organizado dentro do campus do Google, que é um baita do evento assim para troca de informação, networking, etc. E a gente quer muito abraçar a comunidade de negócios do Brasil lá em Mountain View. Muito bom. O Brasil é massa e a gente pode ajudar, né, a ter novos brasileiros aí nessas regiões. Como bom pernambucano que eu sou, bairrista também, lá em Pernambuco a gente tem a Universidade Federal de Pernambuco. Dentro dela a gente tem o Centro de Informática, o famoso SIM. Não sei se você já chegou aí lá. E lá tinha um professor chamado Silvio Meira. Ele já é um cientista aí, muito conhecido. Em 2017 ele publicou um paper chamado Gente Digital. E a ideia desse paper, eu lembro que ele traz um exemplo muito bairrista, que ele fala de Casa Amarela, a feira que tem lá. Ele fala assim, cara, se o comerciante na feira de Casa Amarela, que é uma feira de Recife, usa um aplicativo de mensagem para receber pedido, enviar notificação e agendar a entrega, esse comerciante está mais bem digitalizado do que N comércios digitais tem por aí. O ponto dele não é a tecnologia, é como as empresas, as pessoas vão usar a ferramenta, né? E aí ele sempre foi muito visionário. Assim, eu sou suspeito de falar, eu gosto muito das falas deles. Mas é isso, acho que esse é um resumo da nossa fala. Não é somente a tecnologia, como as empresas, como as pessoas vão se beneficiar sobre isso, né? Sobre essas tecnologias como um todo. E é mais ou menos nessa nota que eu queria fechar a nossa conversa. Acho que já passou aí 1 hora, a gente passou voando, eu acho. Eu queria agradecer o tempo de vocês pela participação. Acho que quem está escutando a gente aí também pode agradecer. Convido vocês a seguirem o Daniel, o Newton, lá no LinkedIn, Daniel Costa, da Blip, né? O Newton Neto, lá do Google. Manda uma mensagem, manda uma solicitação de conexão, né? Para a galera da Blip interna, se estiver escutando a gente, pode mandar uma mensagem no Slack para a gente, para falar como é que foi, para o time de People também, dizendo o que é que achou da iniciativa. Para quem quiser saber mais do universo da Blip, é só seguir as redes sociais da gente. Tem o LinkedIn, tem o Instagram. A gente também agora tem um Instagram exclusivo para contar os bastidores, que se chama Inside Blip. Vocês podem procurar lá o Instagram e ver o que é que tá rolando aí na nossa empresa como um todo. E para a gente fechar, né, como de costume, aí, Newton, eu não sei se você é dessa... Quer dizer, você é dessa época, você já é muito ele tempo. é mais novo, né? Não, calma. Não, mas é que eu conheço ele quando eu tinha 1 ano de idade, agora tem 26. Teve em 2017, 2018, a gente estava com um mote muito legal, que é uma mensagem pode mudar o mundo. Isso a gente ainda fala no nosso discurso, mas a gente ainda acredita nisso, né? Eu queria pedir para vocês hoje resumir a nossa conversa em uma mensagem, talvez em 140 caracteres, algumas palavras, mas o resumo do que é que a gente conversou aqui. Putz, hein? Que pegadinha, hein? Mas eu queria... No antigo SMS, 140 caracteres. Bom, vamos lá, assim. Eu acho que o poder da inteligência artificial é revolucionário. Vamos encontrar os bons usos e transformar o país que a gente ama tanto. Eu pensei que você ia falar, invista mais no Brasil, o Brasil é massa.
Começando por Pernambuco. Bom, eu não fiz nenhuma propaganda aqui do doce de leite, de nada, mas nem precisa por causa do meu É, sotaque. Todo mundo já... Bolo de rolo. Isso aí. Gente, eu queria expressar, assim... A gente dá tanta mensagem, fala tanto de tecnologia, às vezes eu gosto de falar de gente. Eu tenho esse cagoete de negócio, de estratégia, mas eu tenho esse cagoete de gente. Eu sou muito grato por essa parceria, sou muito grato pelos meus mais de 1.300 blippers. Sou muito grato a Deus, a minha família, e sou muito grato de estar numa época onde a gente pode fazer diferença. E basta querer fazer a diferença. E nós temos mais de 26 anos querendo fazer a diferença aí. Eu acho que chegou o melhor momento da nossa vida e a gente está só começando. Estamos só começando. Passou muito 140 caracteres, né? Passou. Mas tá tranquilo. A gente pede pro Gemini resumir. Como co-founder, ele pode, né? Mandamos em 3 mensagens. Vamos falar que foi 3 mensagens. Tá tudo certo. Gente, é isso então. Muito obrigado aí. Obrigado de novo. Pra galera que tá ouvindo, convido vocês a seguirem esse podcast, seja no YouTube, no Spotify ou nas redes que a gente vai publicar. De tempos em tempos a gente deve publicar outros assuntos, temas que tem a ver com a Blip, com o universo que a gente tá, mas outros temas que a gente pode achar interessante, né? Então a gente já falou hoje sobre o futuro das conversas, já teve felicidade no ambiente do trabalho, então vão vir vários outros temas aí que a gente está conversando com as pessoas. Então, ficamos por aqui, até a próxima, muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Tchau, gente.